Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. Agradeço o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Imediatamente o homem se viu curado. Glória. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disse os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Até aí, curva a tua cabeça. Glorioso Deus, aí está a tua palavra. Já falaste ao meu coração quando me deste essa palavra. Eu te peço que fale com a tua igreja. Fale, Senhor, como tu queres e não como eu. Portanto, Espírito Santo Deus, tenha liberdade de agir e interagir em nosso meio. Anule todo o meu eu, tenha liberdade, Senhor, em nosso meio. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma passagem onde a palavra de Deus nos informa que havia uma festa. Havia uma festa em Jerusalém e todos os judeus estavam ali para festejar. E diz então que Jesus se fez presente nessa festa. E quando Jesus chega nessa festa, diz que ali tinha um tanque por nome de Betesda, e ali nesse tanque havia muitos enfermos. Muitos, diz a palavra de Deus. Tinha cegos, tinha coxos, tinha paralítico, ou seja, tinha todo tipo de enfermo ali. Primeiro, Betesda significa tanque de misericórdia, ou lugar de misericórdia, ou casa de misericórdia divina. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, nessa passagem, é que Jesus estava indo para uma festa. Jesus chega nesse local onde estava sendo realizada essa festa,
E ali eu imagino que ao lado, ali próximo, estava esse tanque, onde a palavra nos informa que tinha muitos enfermos. A primeira coisa que eu vejo aqui é a sensibilidade de Jesus para com as nossas vidas, para com a vida de todo aquele que necessita, de todo aquele necessitado. Jesus, mesmo em uma festa, ele tem um olhar de misericórdia para aquele necessitado. Então eu quero dizer para você na manhã de hoje, que se você veio aqui precisando de um milagre, precisando de algo, e hoje nós temos aqui a manhã da Santa Ceia, que para o cristão, para mim e eu creio que para todos nós deve ser dessa maneira, para mim é um dia de festa. Amém. É um dia de comemoração. Santa Ceia não é um ato fúnebre. Santa Ceia não é para participarmos como se estivéssemos participando de um velório, com tristeza, amargurado. Santa Ceia é para participarmos alegres, com o coração grato a Deus. É para participarmos fazendo festa, de fato se alegrando na presença do Senhor. E aqui eu já queria comentar que às vezes no meio da igreja alguns cristãos não entendem isso, não entendem qual é o propósito da Santa Ceia, e por isso alguns participam, às vezes se encontram no dia da Santa Ceia com algum problema, às vezes com um problema de saúde, às vezes com um problema financeiro, às vezes oprimido ou deprimido, às vezes com algum problema, e a pessoa não consegue participar da mesa do Senhor com alegria, porque às vezes o problema é tanto que ela deixa que o problema o sufoque, e ela perde ali o prazer de desfrutar desse momento único, que embora nós repetimos uma vez por mês, mas que devemos ter e participar como um momento único em nossas vidas. Quanto privilégio! Quando cheguei aqui, eu olho para a mesa e falo, Senhor, quanto privilégio! Quanto privilégio o Senhor me convidar para ceiar contigo, para sentar à mesa contigo, para participar da mesa. E aí mesmo eu estando às vezes com alguns problemas, eu me desligo daqueles problemas, ainda que por alguns momentos, por alguns instantes, e eu me ligo no trono do Senhor. Então começo a desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Então precisamos ter esse entendimento para participar da ceia do Senhor. Por outro lado, às vezes a pessoa não está com nenhum problema naquele momento, mas às vezes a pessoa carrega uma culpa, cometeu um pecado. E tem pessoas que cada pessoa reage de uma maneira. Eu sei que tem pessoas que pecam, o Espírito Santo acusa, ela dobra os seus joelhos, pede perdão, e recebe o perdão e aceita o perdão. Entenda, todos nós quando pecamos e reconhecemos e pedimos perdão, Deus nos perdoa. Porque Ele fala lá em Isaías 53 que pelas suas pisaduras, ou seja, pelas enfermidades que Ele mesmo deixou se enfermar por causa de nós, por causa de nossas transgressões, nós fomos sarados, nós fomos perdoados. Então a cura, o perdão já está à disposição. Então o que temos que entender quando caímos, a palavra de Deus diz, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Então ninguém aqui está fazendo apologia ao pecado, ninguém aqui está falando para você pecar, sair pecando, até porque alguém precisa de incentivo para pecar? Não, infelizmente a gente peca de uma maneira natural. A própria palavra de Deus diz, aquele que diz que não peca, já está pecando. Mas como nós temos dito aqui em cima do púlpito, o pecado em nossas vidas, o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente.
Ele não pode ser uma coisa deliberada. O cristão, ele não pode se acostumar com o pecado. O cristão, ele não pode andar com o pecado e achar que está tudo certo, que não tem problema. O que infelizmente acontece no meio de muitos hoje. Se acostumou com o pecado, está tudo certo. Jesus já morreu por mim, então não importa o que fazemos. Infelizmente tem até igrejas que pregam isso. Jesus já morreu, nós estamos na graça, não importa o que fazermos, vamos para o céu de qualquer maneira. Não se engane. Mas não é isso que eu quero falar para você na manhã de hoje. O que eu quero falar para você em relação ao pecado, em relação à Santa Ceia. Se você está aqui nesse momento, e daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, e você tem um pecado, não deixe o inimigo te acusar. Não deixe de participar da ceia do Senhor por conta disso. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma e beba do pão. Então a palavra de Deus está falando, está orientando eu e você, que se de repente, por ocasião da ceia, se tiver algum pecado que está nos acusando, para que imediatamente nós nos consertamos com o Senhor e depois venhamos participar da ceia do Senhor. Essa é a orientação, queridos. Quando eu vejo que algumas pessoas não participam da ceia, a gente não sabe o motivo, mas eu sempre penso, ela não entendeu nada ainda. Ela não entendeu nada. Porque a ceia é para nós participar. É para você entender que somos um privilegiado. Agora, se você estava na ceia passada com pecado, você não participou, está nessa, você não vai participar porque você acha que está em pecado. Está na outra, você não vai participar porque você está em pecado. Então eu pergunto, você não está preparado para participar da ceia do Senhor? Você não está preparado para participar do menor? Você está preparado para o maior? Você está preparado para entrar no reino dos céus quando Jesus te chamar? E quando eu falo menor, eu não estou diminuindo a Santa Ceia, não é isso. Mas eu estou fazendo uma comparação que a palavra de Deus diz, toda vez que comerdes e beberes em memória de mim. Ou seja, lembrando-se do que Jesus conquistou na cruz por mim, por você, vida e vida eterna. Então quando eu digo menor, o que é maior? A mesa do Senhor ou o dono da mesa? Obviamente que é o dono da mesa. Então, queridos, é algo para nós meditarmos. Se nunca estamos preparados para participar da mesa, obviamente também não estamos preparados para quando partirmos, entrar na glória do Senhor. Entendeu? Eu espero que você esteja me entendendo. Não estou aqui fazendo juízo com ninguém, não faço isso, não é meu objetivo. Eu estou apenas querendo instruir. Pelo contrário, para que você se sinta livre para participar da mesa do Senhor. Porque quem vos convida é o dono da mesa. Não é o pastor Luiz, não é o pastor Éder, não é a igreja quadrangular. É o dono da mesa que vos convida e convida a todos. Independente de como você entrou aqui. Se você não entrou bem, se você não entrou com a sua vida no altar do Senhor, ainda há tempo. Durante a pregação, coloque sua vida no altar do Senhor, você e Deus. Amém? Então, eu vejo aqui, voltando aqui para o texto, eu vejo Jesus, mesmo em uma festa, tendo um olhar de misericórdia para alguém. E o que a palavra de Deus quer nos ensinar com essa passagem? O que a palavra de Deus quer nos ensinar com essa atitude de Cristo? Que a igreja também é lugar de misericórdia. A igreja é lugar de misericórdia divina. E quantas pessoas que deveriam estar aqui hoje, e já não está há muito tempo, há muitos cultos, e quando eu falo aqui, eu não estou me referindo só a esse templo, eu estou me referindo ao corpo de Cristo de uma maneira geral. Quantas pessoas deveriam estar
reunida na casa de misericórdia para adorar o Rei Jesus, mas não estão, porque estão insensíveis à vida do próximo. Muitas vezes, pasme, pessoas deixam de ir na igreja, pessoas às vezes até voltam para o mundo, com pretexto que eu não vou naquela igreja, o que eu vou fazer lá? Teu irmão que bebe, teu irmão que fuma, tem irmãzinha que canta no louvor, mas dá mau testemunho. Eu vou mais além, não deveria ser, mas de repente você olha para o pastor, tem um pastor que prega, que fala, mas faz isso, faz aquilo. E esquece de uma coisa, que a igreja, como o tanque de Betesda, a igreja é lugar de misericórdia, ou seja, a igreja é lugar de enfermos. Não se engane, eu, você, todos nós aqui sempre temos alguma enfermidade. E quando nós começamos a olhar para a enfermidade das pessoas, nós, de uma maneira inconsciente, nós nos colocamos num patamar que não é nosso. Nós nos colocamos num patamar de Cristo. E passamos a olhar os enfermos de cima e esquecemos que também fazemos parte desses enfermos, também somos um deles. E outrora chegamos aqui arrebentados, com a vida destroçada, doente terminal, e fomos tratados pela misericórdia de Cristo, e fomos nos recuperando, e fomos melhorando. Hoje já não precisamos mais, como diz a medicina, não precisamos mais ser entubados, não precisamos mais de oxigênio artificial para vivermos, porque o nosso oxigênio hoje é Cristo. Mas precisamos entender que ainda existem pessoas no corpo de Cristo que infelizmente ainda precisa de um oxigênio artificial para viver. E esse oxigênio artificial é eu e você. Para olhar para essas vidas, mesmo muitas vezes em pecado ou com atitudes que não correspondem com o Evangelho, mas para olhar para essas vidas com o mesmo olhar de misericórdia que olhou Cristo Jesus. Entender que se aquela pessoa está participando do corpo, e às vezes ocupa até um cargo, mas essa pessoa ainda ela não atingiu o entendimento que precisa ser atingido, então nós precisamos amar essa pessoa. Nós precisamos fazer a diferença na vida dessa pessoa, e não é apontando o dedo para ela, não é julgando, não é se afastando, é ao contrário, é se aproximando dessa pessoa e amando essa pessoa de uma maneira especial. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu congregava na IAQ lá de Jardim Europa, eu confesso para vocês que no começo eu tinha uma certa rejeição por um grupo de pessoas lá. Porque simplesmente as pessoas olharam para mim e cismaram que eu era uma pessoa metida, que eu era uma pessoa arrogante. E, sem querer, eu transmitia isso para algumas pessoas. E algumas pessoas olhavam torto para mim. E sempre vinha alguém que falava para mim, fulano disse que não gosta de você, porque você é metido, que você é aquilo, que você puxa o saco do pastor, porque você tinha tudo isso, queridos. Eu sempre quis ajudar, eu sempre ajudei na obra de Cristo. E nunca foi para mim aparecer, mas infelizmente às vezes algumas pessoas viam assim. E eu tinha uma certa rejeição por parte de um pequeno grupo. E quando vinham me trazer aquilo, no começo eu comecei a ficar magoado, eu comecei a ficar assim com uma certa raiva daquelas pessoas. Mas Deus foi tratando dentro de mim, Deus foi me mostrando, não, se aproxima dela. Mostra para ela o que você é e ela não está conseguindo enxergar. Eu comecei a me aproximar daquelas pessoas e eu comecei a dar uma atenção diferente para aquelas pessoas e eu comecei a valorizar mais aquelas pessoas e todas essas pessoas passaram a me amar. O dia que eu saí de lá fizeram festa para mim. Então é assim, queridos, que nós devemos agir com um olhar sempre de misericórdia. Se porventura você tem alguém no corpo de Cristo que não simpatiza com você, faz algo diferente. De repente você fala, mas eu não fiz nada.
Não, então, mas faça algo diferente, para que ele veja Cristo espelhado em você. Amém? Então não há motivo, queridos, para nós nos afastarmos, ou para nós excluirmos, ou para nós condenarmos. Mesmo se a pessoa ela tiver em pecado, se ela estiver em falha, ou mesmo se ela estiver algo contra nós. E aqui Cristo nos ensina um olhar de misericórdia, mesmo em uma festa. Agora eu vos pergunto, quando nós vamos para uma festa, nós queremos o quê? Nós queremos festejar, nós queremos, às vezes as pessoas dizem, crente quando, homens principalmente, né, se reúnem para jogar um futebol, para fazer um churrasco, às vezes nós falamos, quando está pastores, quando está líderes, começa a falar, não vamos falar aqui de igreja, não vamos falar de palavra, vamos, tá? Eu estou falando porque nós fazemos isso. Nós fazemos isso. E aí eu pergunto, onde está nosso olhar de misericórdia? Então nós temos que estar atentos. É óbvio que se vamos num churrasco, não vamos abrir a Bíblia e ficar pregando a Bíblia ali a noite inteira. O propósito não foi esse, tem tempo para tudo, diz a palavra de Deus. Vamos jogar bola, vamos jogar bola. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos que estar atentos a todas as situações, a todo momento. Porque se nós não estivermos atentos, pode ter uma pessoa ali em nosso meio, enquanto nós estamos fazendo nosso churrasco, comendo carne, bebendo, aquela pessoa que também foi convidada a estar ali, às vezes ela está depressiva, às vezes ela precisa de um olhar de misericórdia, às vezes ela precisa de uma atenção. E se nós não estivermos atentos a isso, nós não vamos ter esse olhar de misericórdia que tinha Jesus. Isso numa festa, isso num velório. Quantas vezes os cristãos vão no velório lá só para bater papo? E o velório parece mais uma festa do que um velório mesmo. Não que devemos estar lá, já tem lá a pessoa que perdeu seu ente querido, já está chorando, já está triste, amargurado, e se nós formos lá chorar também? Mas por outro lado, eu acho que nem um extremo nem o outro. Eu costumo dizer que os extremos nunca é bom. Vai lá, dá um abraço da pessoa, fala, eu estou aqui. Muitas vezes, eu procuro, quando eu vou no velório, eu procuro nem falar muito para a pessoa que perdeu o seu, porque eu acho que a dor é muito, muito particular da pessoa, não adianta, não tem muito o que você falar nessa hora. Eu vou lá e dou um abraço da pessoa, falo, Deus está contigo, e eu estou aqui, conta comigo, acabou. Só que por outro lado, as pessoas se reúnem, ficam a noite inteira, contando piada, batendo papo, dando risada. Para você refletir sobre essas coisas. Eu faço isso também, tá? Não estou aqui apontando dedo para ninguém, não. Para nós refletirmos, estarmos atentos em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, termos um olhar de misericórdia como Jesus teve. Aqui no versículo 3 diz assim: neste jazia multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Diz a palavra de Deus que aqui tinha uma multidão de enfermos. A Bíblia não relata. Pode ser que Jesus curou, além desse enfermo, que também a Bíblia nem menciona o nome dele. Pode ser que além dele, Jesus tenha curado outros enfermos, mas com certeza não curou todos. E talvez curou só ele. E aí eu pergunto, tantos enfermos que tinha ali, por que Jesus curou só um? Chamado tinha um enfermo, e na verdade tinha vários. Uma enfermidade há 38 anos, diz a palavra de Deus, que ele estava ali já naquele tanque colocado há 38 anos. Disse a história que esse tanque, todas as vezes que as pessoas desciam a festa, levava o seu doente e deixava ele ali, na beira daquele tanque. Esse enfermo diz que ele estava acamado. A Bíblia não fala qual é a enfermidade dele, mas muito provável que era uma enfermidade que ele não pudesse andar, porque ele estava acamado. Então, as pessoas levavam, nos dias de festa, levavam o seu doente, participavam da festa, e o seu enfermo estava ali, ao lado do tanque de Betesda, esperando o anjo que descia de vez em quando ali, para agitar as águas, e o primeiro que fosse colocado
diz a palavra de Deus, naquele tanque era curado. Você vai observar que no versículo 4, provavelmente, pelo menos na minha Bíblia está assim, diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em um certo tempo, agitando-o, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que a água era agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Você vai perceber que esse versículo está inteirinho em colchetes. As Bíblias mais antigas, as versões mais antigas, algumas não estão, mas esse está. Segundo a maioria dos teólogos, essa passagem, esse dizer que descia um anjo para agitar as águas, não é literal. Diz os teólogos que é uma crendice, que todos os doentes que estavam ali, de fato existia o tanque, os doentes ficavam ali, e de fato os doentes criam que em algum momento ia descer um anjo e ia agitar as águas. Quem fosse colocado lá dentro naquele momento seria sarado. Mas dizem a maioria dos teólogos que esse anjo nunca existiu, nunca desceu ali. Aí você pode perguntar, então por que está na Bíblia? E há algumas versões antigas que essa passagem aqui nem está. Porque dizem que era o que se acreditava. Então a Bíblia aqui está narrando o que o povo acreditava. Ponto. Primeiro eu queria dizer isso para você. Agora eu vou dar a minha opinião para você. Pastor Luiz, o que você acha? Descia o anjo ou não descia? É aquilo que nós temos aprendido na escola bíblica. Nós temos que conversar com a Bíblia e tentar entender. É óbvio, é interessante nós pegarmos a opinião dos estudiosos, mas eu sempre digo, nós temos que ter opinião própria. Uma outra aula, na aula de Gênesis, nós tivemos aqui um debate muito interessante, né? Quem eram os gigantes, né? Os filhos de Deus que entraram as filhas dos homens, né? E algumas pessoas achavam que eram anjos que tiveram relação com as filhas do homem. E muitos teólogos acham isso também. Pastores renomados acham isso também. E eu dei minha opinião, tudo baseado na Bíblia também. Que esses homens eram da linhagem de Sete, eram homens mesmo, não eram anjos. Até porque na Bíblia você nunca vai ver a Bíblia mencionando anjo tendo relação sexual com alguém, a não ser essa passagem. Então esse foi o entendimento. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, que não é o propósito aqui. Mas aqui, eu diria, você perguntar, pastor, qual é a sua opinião? A minha opinião está aqui, ó. Você vai ver no verso, vou me adiantar um pouquinho, Jesus pergunta para ele no final do verso 6, queres ser curado? No verso 7 ele responde assim: respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Para mim aqui está respondido. Literalmente o anjo descia e agitava as águas, não era apenas uma crendice. Porque há um relato, há um testemunho do próprio enfermo, ele contemplava isso. Ele contemplava o anjo descer, agitar as águas. E alguém sempre era colocado antes dele, era curado. Então, tá? Só minha opinião. Se você for estudar e tiver opinião diferente, não tem problema, querido. Mas isso daqui, eu digo, a Bíblia, querido, nós temos que entender. A Bíblia tem verdades relativas e verdades absolutas. Eu sempre digo, exemplo. O que é uma verdade relativa? Isso aqui é o qual estamos tratando. O anjo descia literalmente, não descia? Com base bíblica, para mim descia. Se para você não descia, isso aqui não vai mudar nada na questão da nossa salvação. De entrarmos no céu, de continuarmos caminhando com Deus. Não vai mudar nada. Verdade relativa. Verdade absoluta. Quem salva? Só Jesus salva, só Ele é o caminho. Então não há uma relatividade em relação a isso. Senão dizia, Jesus, se fosse possível, a Bíblia diria, Jesus é um dos caminhos. E a Bíblia diz que Ele é o caminho. Amém? Então, o fato é esse. Mas voltando aqui um pouquinho, no verso 6, como eu disse, Jesus pergunta para ele, verso 6, Jesus vendo deitado
E sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E aqui, queridos, parece que Jesus é irônico com ele, né? O cara está ali, numa cama, enfermo há 38 anos. Aí chega Jesus e pergunta: quer ser curado? Não, Jesus, não quero não. Eu só quero uma Coca-Cola bem gelada. Quero uma carninha. É óbvio que ele queria ser curado. Mas então por que Jesus faz essa pergunta? Jesus estava querendo ser irônico com ele? Não. Jesus, na verdade, estava querendo ativar, renascer a sua fé. Porque ele já estava ali. Ele já estava com essa enfermidade há 38 anos. Ele já era colocado ali à beira do tanque há muito tempo. Talvez ele estava ali porque já se habituou alguém da família a colocar ali, mas talvez nem ele cria mais que ia ser curado. E talvez se encontre aqui no nosso meio alguém que, como esse enfermo do tanque de Betesda, tenha falado dentro de si: Senhor, será que o Senhor vai fazer ainda? Será que vai acontecer? Será que é possível ainda, Senhor? Eu já não consigo mais acreditar. E o Senhor está dizendo: se creres, verá a glória de Deus. Ainda é possível. Porque quando Jesus chega, o que era impossível se torna possível. Quando Jesus chega, o que não podia, agora pode. Se creres, verá a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus vai e diz no verso 8 para ele: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disse os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Verso 11. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou é o mesmo que disse: toma o leito e anda. Interessante, querido, o que eu falei no início, de igreja, tanto em Betesda, lugar de misericórdia divina, e a igreja também é lugar de misericórdia. E aqui agora nós vemos os judeus, os religiosos da época, os mesmos que também se encontravam na festa, que não tiveram olhar de misericórdia para esse enfermo, que não enxergaram esse enfermo. Essa é a verdade. Agora, pasme, um monte de religiosos não conseguem enxergar um enfermo colocados ali há mais de 38 anos, mas conseguem enxergar a sua cama da enfermidade. E é isso que o Senhor quer tratar conosco hoje, que nós passamos a enxergar pessoas como filhos de Deus, como criaturas de Deus destinadas aos céus, e que criaturas que precisam se tornar filhos de Deus, que precisam nascer de novo. E para isso Deus conta comigo e com você. Então é necessário que nós passamos a olhar para vidas e não para a cama dessas vidas. A cama dessas vidas significa os defeitos, os pecados. E aquilo que eu disse no início: como nós estamos tratando essas vidas, como nós estamos tratando essas pessoas. Nós estamos nos colocando no patamar de Cristo, superior a eles, e não somos. E aí estamos errando, estamos pecando mais que eles. Ou nós estamos nos afastando porque nos sentimos melhor, também estamos pecando. Ou nós estamos olhando com um olhar de misericórdia. Porque os judeus estavam lá todos esses anos. Todos os anos eles se reuniam para festas. Mas nunca olharam para esse enfermo. Mas agora, olha para a sua cama. E diz no verso 10: não é lícito carregar a cama no dia de sábado. Porque os judeus, eles queriam cumprir a lei no pé da letra. E os judeus até os dias de hoje, no dia de sábado, se eles tiverem que subir uma escada, tiver um elevador, eles vão pela escada, porque eles entendem que não pode apertar, não pode acionar o elevador. E aqui também eles entendem que esse enfermo, que provavelmente não andava, ele não poderia carregar o seu leito, a qual Jesus manda ele carregar. E ele diz: aquele que me curou
é o mesmo que me deu a ordem. Os judeus querem proibir. E ele diz: aquele que me curou é o mesmo que me deu a ordem. Em outras palavras, ele está dizendo assim: aquele que me curou tem poder também para me dar ordem. Vocês não têm autoridade. Vocês não tiveram misericórdia comigo. Mas ele tem poder de me dar ordem. E percebe que ele obedece, porque ele toma um leito e anda. Aquele que nos abençoou é o que deve nos guiar. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aquele que te abençoou, aquele que me abençoou, é esse que deve guiar a minha e a tua vida. Porque muitas vezes nós também queremos ser abençoados, mas nós não queremos deixarmos ser guiados. Queremos as mãos daquele que cura, mas não queremos o dono das mãos. Algo para eu e você meditar. Qual a importância que a Igreja de Cristo tem dado aos necessitados? Qual a importância que eu e você tem dado aos necessitados? Será que a importância que Cristo deu? Qual é o olhar que nós temos dispensado aos pequeninos que Cristo diz? Todas as vezes que fizer a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Qual o olhar que temos dispensado a esses pequeninos, a esses necessitados? É o olhar de misericórdia de Cristo? Ou é o olhar dos judeus? Olhar para a cama? Que os judeus só enxergaram a cama, só enxergaram o sábado. Os judeus não agiam com misericórdia. Hoje é sábado, não podes carregar a cama. E ignora o que Jesus diz: ninguém vos julgue pelo dia de lua nova, pelo dia de lua cheia, pelo dia de festas, pela comida, pela bebida ou dias de sábado. Cristo Jesus seja o árbitro em vossas vidas. Ou seja, aquilo que não podia na lei, agora em Cristo Jesus pode. Aqui no verso 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa maior. Jesus agora vê esse ex-enfermo lá no templo, e Jesus diz a ele: ó, você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E eu pergunto, o que poderia ser pior na vida de uma pessoa que ficou 38 anos acamado na beira do tanque de Betesda, esperando uma cura, e agora Jesus vem e o adverte que se ele pecar pode acontecer algo pior? Você pode imaginar? O que poderia acontecer de pior para esse enfermo? Uma pessoa que ficou 38 anos acamada e agora foi curado. Jesus está ali advertindo. E aqui eu entendo que a causa da enfermidade desse homem era o pecado. Isso não quer dizer que todos os enfermos é porque está em pecado, não é isso, mas esse caso específico era. Tem uma situação lá, a qual também tinha um enfermo, não me falha a memória agora, um cego, e os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus fala: nem ele, nem os pais dele. Essa situação aconteceu, essa enfermidade aconteceu para que seja manifestada a glória de Deus. Então, algumas doenças Deus permite, mesmo em cristão que anda com Deus, para que a glória de Deus seja manifestada. E algumas doenças é permitida, porque o pecado trouxe essa doença, e nesse caso específico era o pecado. Porque Jesus o adverte: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que poderia suceder de pior? Que Jesus está falando de salvação. Olha, a partir de agora,
levam a vida no trono de Deus. Porque pior que é ficar enfermo em uma cama, acamado 38 anos, é morrer e não entrar nos céus. É isso que Jesus estava dizendo para esse enfermo. E é isso que Jesus diz para mim e para você na manhã de hoje. Muitas vezes nós queremos prosperidade, nós queremos a cura, nós queremos uma vida boa aqui. E muitas vezes reclamamos quando a cura não vem. Quando muitas vezes não gozamos de uma situação privilegiada financeira. Mas Deus diz para mim e para você na manhã de hoje, tudo isso é possível, mas não se prenda a isso. Porque pior que não ter essas coisas, não usufruir essas coisas, é não entrar no reino dos céus quando eu vos chamar. Você está me entendendo? Verso 16. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Que começou os problemas de Jesus, queridos. Até então você não vai ver relatos que Jesus era perseguido. Jesus começou a ser perseguido justamente quando tem um olhar de misericórdia. Quantas vezes somos perseguidos porque estamos fazendo a obra de Cristo? Mas não desanime. E somos perseguidos, somos atacados de todas as maneiras. E muitas vezes, quando pessoalmente, quando Satanás não envia uma pessoa fisicamente ao nosso lado para nos atacar, para mexer com a nossa fé, para tentar nos desanimar, muitas vezes Satanás vem sussurrando no nosso ouvido. Quando estás com a enfermidade, cadê teu Deus? És tão fiel, não anda com Deus, cadê teu Deus que não agiu ainda? E eu aprendo aqui com essa passagem, esse enfermo do tanque de Betesda, que ficou 38 anos esperando uma cura de milagre. Eu entendo aqui que Deus diz para mim e para você, há tempo determinado para todas as coisas. Amém. Eu sou a cura. Eu tenho o poder de te curar, diz o Senhor. Aquele que crê, verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Mas, para que tudo isso se manifeste nas nossas vidas, para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas, é necessário que nós estejamos sensíveis à voz do Senhor. E nós tenhamos sempre um olhar de misericórdia, como teve Jesus. Quantas vezes nós estamos aqui também? Isso aqui também é um tanque de Betesda. Quantas vezes entramos, adoramos a Deus, sentamos ao lado do irmão e nunca perguntamos para ele como que está a tua vida. Muitas vezes aquele irmão está precisando de um abraço, de um olhar, de uma palavra de incentivo. E muitas vezes nós estamos insensíveis, nem sabemos. Quantas vezes perguntas para o teu irmão, para a tua irmã, como vai? Como está a tua vida? Não no sentido de bisbilhotar a vida de ninguém, mas por alguém que se interessa, por alguém que quer saber se a pessoa está bem. E se porventura a pessoa não estiver bem, olha, eu estou aqui para te ajudar, conta comigo, conta com minhas orações, conta comigo. E se ela estiver bem, se alegrar com ela. E não fazer como os judeus fez. Porque muitas vezes as pessoas vão nos criticar, mas muitas vezes vai se entristecer com o teu milagre, que foi o que aconteceu aqui com os judeus. Nunca olharam para o enfermo, mas olharam para o milagre do enfermo, com ar de reprovação. Então precisamos estar aqui, no lugar de misericórdia, olhando com misericórdia para as vidas, torcendo por vidas. Estamos aqui para apoiar vidas, para refletir Cristo Jesus nas vidas das pessoas e não deixarmos ser apenas religiosos. Precisamos de mais amor, mais misericórdia, menos julgamento. Lembre-se, eu quero finalizar deixando essa frase para você. Se você muitas vezes tem dito que está desanimado, quer deixar a igreja porque só vê pessoas erradas, só vê coisas erradas na igreja, lembre que aqui é lugar de misericórdia. Lembre que aqui é lugar de enfermos. Se você quer viver em um lugar perfeito, ore a Deus e peça para Ele te levar agora, se possível.
E aí você vai viver num lugar perfeito, nos céus. Mas enquanto estivermos aqui, lembre-se que aqui é um tanque de Betesda. É um lugar de misericórdia, da misericórdia de Deus. É um lugar onde estamos, que nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. E precisamos todos os dias compartilhar essa misericórdia de Deus com vidas e com pessoas. Amém? Pastor Éder, pode estar assumindo aqui. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém? Você pode ficar de pé neste momento. Essa casa de misericórdia, onde Deus tem operado, onde Deus tem agido em nosso favor. Vou pedir para que você possa fechar os seus olhos e possa olhar para dentro de você nesta manhã. Você possa olhar para a tua vida, olhar o que você tem feito nesses últimos dias, o que você tem realizado e se você tem permitido o propósito de Deus se estabelecer na tua vida. Fale com Deus nessa manhã. Fale com Deus nessa manhã. Fale com o Pai. Quer que se arrepender, se arrependa, faça como 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É hora de você se examinar a si mesmo, de você olhar para dentro de você, de você olhar para a tua vida. Se há algo que precisa ser consertado aí, seja agora, conserte diante do Senhor. Coloque a tua vida diante do Pai. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, porque nós cremos, Senhor. Cremos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem estado conosco, Senhor. Cremos no Teu perdão, cremos num Deus que nos ama de uma forma extraordinária. Senhor, Tu sondas os nossos corações, as nossas vidas, Tu nos conheces, Senhor. Por isso, nesta manhã, Pai, a Tua igreja, antes de participar, de celebrar a vida, de celebrar o Cristo vivo, nesta manhã, Senhor, faz uma reflexão, olha para dentro de si, olha para as fraquezas, olha para os pecados, pelos momentos difíceis, Senhor, e coloca diante do Senhor, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, e até mesmo pedindo perdão e se arrependendo nesta manhã, Senhor. Que todos aqui nesta manhã possam sentir o perdão do Senhor, que venham sentir que eles estão legítimos para participar da ceia do Senhor, Pai. Porque a ceia do Senhor nada mais é do que a representatividade, Senhor, do selo de que nós cremos que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou um dia. E vivo o Senhor está, pronto para vir nos buscar. E nesta manhã o Senhor sonde cada coração, Senhor. Que todos nós possamos participar com o nosso coração tranquilo, sabendo que nós estamos aqui reafirmando o nosso compromisso contigo e dizendo para o Senhor, até breve, Senhor, porque logo nós vamos nos encontrar, nós vamos estar juntos contigo, Senhor, na eternidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O louvor vai estar cantando. Quando o louvor estiver ministrando, você vai receber a ceia aí no seu lugar. Segura na sua mão, para que todos nós possamos participar juntos em nome de Jesus. Sobre o trono
também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E Jesus pegou o pão, partiu ele e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Todas as vezes que se reunirem em meu nome, neste momento de celebração, façam isso, lembrando de mim. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Pega aí o seu pão, levante aos céus e vamos agradecer a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, meu Pai, este elemento que significa o corpo do Senhor que foi entregue por nós naquela cruz. E nós te agradecemos, Pai, porque através desta atitude nós estamos aqui hoje, tendo a oportunidade, Senhor, tendo o privilégio, Senhor, de poder participar deste banquete que antecede, Senhor, o grande banquete, que é o banquete que nós participaremos juntos na eternidade. Nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio e pelo teu amor derramado sobre nossas vidas. Que ao participarmos, meu Pai, do teu corpo, possamos ser fortalecidos por ti, possamos sentir o teu amor e a tua graça derramada sobre nós. Eu consagro, Senhor, cada pão que está segurando os teus filhos nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode participar. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Peguei o cálice na sua mão. Vamos consagrar ao Senhor. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, consagramos o suco da videira que representa o teu sangue derramado na cruz por nós. Senhor, que ao tomarmos, Senhor, o suco da videira, Senhor, que haja vida e abundância, Senhor. Haja cura, Senhor, das enfermidades. Aqueles que porventura se encontram aqui, Senhor, com alguma enfermidade. Ou aqueles que estão aqui, mas têm o seu ente querido em casa, ou no hospital, em algum lugar com alguma enfermidade, Senhor, que sejam sarados, curados, que cumpra a tua palavra que diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados, Senhor. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém. Pode participar, igreja. Tenha um período que você agradecer ao Senhor. Se você quiser dobrar o joelho, fique à vontade. Se você quiser ficar em pé, mas desde que você possa ter este tempo para você agradecer ao Senhor por esse privilégio e por essa oportunidade. Enquanto o louvor canta, agradeça ao Senhor.